Olá, gente. Então, essa aula aqui a gente vai dedicar a entender um pouquinho o conceito de desenvolvimento, a diferença entre desenvolvimento e crescimento, coisa que vocês já podem até ter visto em Introdução à Economia, mas a gente vai estudar alguns aspectos relacionados ao conceito de desenvolvimento aplicado ao espaço territorial. Então, sempre que a gente fala de desenvolvimento regional, desenvolvimento urbano, a gente vai estar usando esses conceitos que a gente vai trabalhar nesta aula. E a outra questão também que a gente vai trabalhar aqui um pouquinho é a questão da urbanização, o porquê que o processo de urbanização é tão importante e como ele é verificado, como ele pode ser, inclusive, mensurado. Então é isso que a gente vai ver a partir de agora. Para começar a entender o que a gente chama de desenvolvimento urbano, alguns conceitos precisam ser apreendidos e entendidos para a gente entender o que é a economia urbana, né? Quais são os objetivos do seu estudo e, bom, enfim, o que a gente precisa observar sempre que a gente analisa processos de urbanização. Então, a gente traz lá da macroeconomia, e é algo que vocês já devem até, inclusive, ter visto em Introdução à Economia ou algumas outras matérias. A gente primeiro vai apresentar a diferença entre o que a gente entende por crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Isso é uma visão um tanto amplamente aceita dentro da economia. Existe uma diferença quando a gente fala entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. E por que a gente está trazendo esses conceitos para cá? Porque a gente vai falar muito sobre desenvolvimento urbano, desenvolvimento regional. E existe uma diferença entre os dois conceitos. O conceito de crescimento tem um caráter muito mais quantitativo e o conceito de desenvolvimento ele é bastante qualitativo. Então é importante diferenciar esses dois conceitos para a gente poder observar os processos de urbanização e entender se é um processo simplesmente de crescimento urbano, de crescimento das cidades, ou se trata realmente de um processo de desenvolvimento. Então vamos ver aqui a diferença principal entre eles. O crescimento, trazendo um pouco do que eu já falei, significa um aumento da quantidade de riqueza produzida em um determinado território. Portanto, o crescimento é uma medida essencialmente quantitativa. Você verifica em um determinado período de tempo, em um determinado território delimitado, se a riqueza produzida naquele espaço aumentou ou diminuiu. Se aumentou, então você teve um processo de crescimento econômico. Então, é um conceito meramente quantitativo. O fato de um determinado território ou uma determinada economia, seja um território regional, seja um território nacional, o fato dele crescer economicamente não quer dizer que o nível de vida naquela região esteja melhorando. A gente pode analisar dentro da história econômica, e especialmente na história econômica brasileira, vários processos em que ocorreu, ou vários períodos, melhor dizendo, né, em que ocorreu um crescimento muito grande da riqueza produzida, ou seja, houve um crescimento econômico que a gente mede pelo PIB. Então, houve um crescimento do produto interno bruto. No entanto, isso não significou necessariamente queda de pobreza, aumento da renda, aumento da melhoria na condição de distribuição de renda. Então, crescimento é simplesmente esse conceito mais quantitativo. Cresceu ou não cresceu? Aumentou a quantidade de riqueza produzida? Ótimo. Mas sempre lembrando que isso não quer dizer que as condições de vida gerais, médias ali daquela população que está naquele território melhoraram. Então, essa melhoria, ou seja, esse caráter mais qualitativo, é dado por esse conceito de desenvolvimento. Então, sempre que a gente fala em desenvolvimento, a gente olha para os indicadores socioeconômicos do território. Então, sempre que eu falar em desenvolvimento, eu estou querendo dizer que as condições médias da população, as condições de vida, as condições sociais, as condições econômicas melhoraram. Ou seja, ocorreu um aumento na renda, por exemplo, da maior parte da população, ocorreu uma melhoria na distribuição de renda, ou aumentou a escolaridade daquela população, diminuiu a taxa de desemprego, melhoraram as condições de habitação. Então, quando eu olho para esse caráter qualitativo, eu estou falando de um processo de desenvolvimento.
É importante deixar claro que os dois conceitos, eles não estão teoricamente ligados, ou seja, um não depende do outro. Eu posso ter um processo de crescimento sem ter desenvolvimento, e assim como, sim, eu posso ter um processo de desenvolvimento sem um processo de crescimento. Mas isso do ponto de vista teórico. Tá? É muito comum existir processo de crescimento econômico que não gera um desenvolvimento, ou seja, como eu até citei para vocês agora há pouco, a economia brasileira tem alguns períodos em que a gente pode verificar um grande crescimento do produto interno bruto, mas não verificamos na mesma proporção uma melhoria nas condições de vida da população que habita o território. Então, sim, a gente vê historicamente processos de crescimento que não implicam num processo de desenvolvimento econômico. No entanto, quando a gente fala do contrário, ou seja, é possível ter processos de desenvolvimento sem um processo de crescimento econômico? E é aqui que está o ponto. Teoricamente, sim. Teoricamente, não teríamos nenhum problema com isso. Eu posso melhorar as condições de vida de uma população, de um determinado território, redistribuindo a riqueza que já existe. Né? Eu não preciso criar nova riqueza, eu posso redistribuir a riqueza. No entanto, se a gente for olhar para os períodos históricos, para a história econômica geral, e do mundo, do Brasil, seja lá de onde for, a gente vai ver que isso é uma coisa bastante rara, assim, praticamente inexistente. Por quê? Quando eu vou iniciar um processo de desenvolvimento sem o respectivo processo de crescimento econômico, isso quer dizer que eu estou pegando o estoque que existe de riqueza numa sociedade e redistribuindo. E isso gera um conflito distributivo, obviamente, mas gera um conflito político extremamente grande dentro de uma sociedade. É muito mais fácil você promover desenvolvimento com o crescimento, ou seja, a economia vai crescendo e você vai melhorando os indicadores, você vai redistribuindo esse crescimento ou melhor, você vai redistribuindo essa riqueza durante o processo de crescimento. Fazer o contrário, politicamente, é bastante inviável. Vai gerar resistências, vai gerar crises políticas, vai gerar crises de governabilidade, vai gerar um grande problema que provavelmente, e a história mostra isso frequentemente, provavelmente se você tenta fazer esse processo de redistribuição da riqueza existente, do estoque de riqueza, você gera uma crise política de tal tamanho que você não consegue fazer esse processo de desenvolvimento. Você, inclusive, acaba tendo uma retração, né? Acaba tendo uma volta ao passado, né? Uma reação aí, por exemplo, das oligarquias, das elites políticas locais, que acabam por fechar a porta para qualquer possibilidade de desenvolvimento. Então, é possível um processo de desenvolvimento sem crescimento econômico? Sim, ele é possível do ponto de vista teórico. Mas quando a gente passa para o ponto de vista prático, para o ponto de vista político, para as experiências que existem na sociedade, na nossa história, a gente não enxerga muito essa possibilidade. Então, é muito mais comum que o processo de desenvolvimento, ou seja, da melhoria das condições de vida da população, ocorram concomitantemente a um processo de crescimento econômico, de geração de riqueza dentro daquele território. E, falando em território, aqui, né, a partir daqui, nesta aula e nas próximas aulas, a gente vai aplicar esses conceitos de crescimento e desenvolvimento para espaços territoriais menores, subnacionais. Né? Vocês devem ter visto, crescimento e desenvolvimento, como eu falei antes, são conceitos que eu consigo aplicar para territórios nacionais, eu consigo aplicar para continentes, consigo aplicar para onde eu quiser, mas a gente aqui vai dar uma olhada nesses conceitos, né? A gente vai se guiar por esses conceitos do ponto de vista territorial subnacional. Né? Então, espaços regionais, municípios, conjuntos de municípios e tal. Então, isso a gente se limita ao espaço regional
E com isso a gente vai conseguir contrastar, a gente vai conseguir visualizar muito bem as diferenças ou as desigualdades que existem entre os diferentes territórios, inclusive alguns que estão muito próximos fisicamente. Mas você tem grandes desigualdades nos territórios dentro de um próprio território. Então, quando a gente vai ver no Brasil, por exemplo, se a gente pegar o espaço nacional, a gente enxerga uma clara desigualdade regional em termos de desenvolvimento econômico entre Sul-Sudeste, Norte e Nordeste. Só que se a gente for olhar lá, por exemplo, para dentro do Nordeste, a gente vai verificar que existe uma desigualdade regional muito grande entre a faixa litorânea e o sertão. E se a gente for olhar lá dentro do sertão, a gente vai ver que tem alguns polos onde ocorreu um desenvolvimento maior, como por exemplo, a gente pega aquela região de Petrolina e Juazeiro, entre a Bahia e Pernambuco, e onde você tem um desenvolvimento econômico considerável, e você tem regiões que não conseguem se desenvolver. Então, quando a gente vai analisar desenvolvimento regional, desenvolvimento local, às vezes a gente usa esses termos, a gente vai usar um pouquinho mais para frente, mas quando a gente vai analisar as regiões, a gente verifica essas desigualdades em relação aos seus níveis de desenvolvimento. E o que a gente vai procurar entender é o porquê que isso ocorre e como que isso pode ser revertido, quais são as experiências que existem para reverter esses processos de desigualdade que muitas vezes são bastante problemáticos do ponto de vista social e do ponto de vista econômico. Do ponto de vista social, acho que isso a gente nem precisa falar muito, mas a gente tem regiões que ficam desertas e porque a população local é expulsa para regiões que têm um grau de desenvolvimento maior, que têm melhores condições de emprego, de renda e tal. Então você tem esse problema social que é bastante grande. Mas você tem um problema econômico também em razão da não utilização de espaços, em razão da não consideração de potencialidades locais para o desenvolvimento. Então tem uma série de fatores econômicos e sociais que fazem com que o Estado, com que o poder público e a sociedade em geral combatam ou tentem combater as desigualdades regionais. Voltando aqui um pouco para a questão do crescimento e desenvolvimento, só para a gente entender um pouquinho melhor, para a gente poder detalhar um pouco melhor os conceitos. Crescimento, como a gente sabe, é ligado ao produto, ou seja, à produção de uma determinada região. Aumento de riqueza física, né? Riqueza econômica em uma determinada região. Esse processo de crescimento do produto, ele é muito ligado ao processo de industrialização. Como a gente sabe, a gente pode ver, temos milhares de teorias econômicas a respeito de questões relativas a crescimento e desenvolvimento, todas elas colocam um ponto central, todas elas colocam um lugar central o processo de industrialização. Desde economistas novoclássicos, neoclássicos, até marxistas, passando pelos keynesianos, e se tiver mais correntes aí, todos eles sempre colocam um lugar central que explica o crescimento econômico em economias capitalistas no processo de industrialização, ou seja, na criação de indústrias. Então, quanto maior for o grau de industrialização de uma determinada região, maior vai ser o seu potencial de crescimento, maior vai ser o seu potencial de gerar produto, certo? E, bom, esse crescimento, tal, a forma que explica o porquê que algumas regiões crescem mais do que outras, a gente encontra muito disso nas chamadas teorias da localização. Inclusive, eu deixei um texto do Manual de Economia da USP ali no Moodle para a gente, que resume um pouco as teorias da localização que a gente ficou estudando, que a gente conheceu, na verdade, aí durante todo o primeiro semestre. Elas não explicam muito bem os processos de desenvolvimento, ou seja, as melhorias de condições socioeconômicas de determinada região. Mas elas partem do princípio de que, olha, você precisa ter crescimento de qualquer maneira. O crescimento é a base para o desenvolvimento. Então, para isso, você precisa ter indústrias, que é o setor da economia que tem maior valor agregado. E, bom, como que a gente explica por que algumas regiões crescem mais do que outras? Aí vem as teorias da localização, que vão
tentar explicar o porquê dessa diferença entre o crescimento econômico de determinadas regiões. Mas, como eu falei, isso não é suficiente para entender o processo de desenvolvimento das regiões e, por conseguinte, fazia tempo que eu não usava essa palavra, mas então, por conseguinte, entender o porquê ocorrem as diferenças regionais, essas desigualdades regionais, qualificando melhor o termo, certo? Bom, e aí quando a gente olha para desenvolvimento, a gente vai olhar para alguns indicadores, né? Então, a gente não olha somente para o produto, como é a questão do crescimento, como traz em si o conceito de crescimento. A gente vai olhar para a renda, e quando a gente fala renda, a gente fala principalmente da participação dos salários na renda, o crescimento dos salários reais. A gente fala também de questões relativas ao nível de educação, como eu falei antes nos quadros anteriores. Uma população com maior número ou com maior quantidade de anos de escolaridade, ela indica um maior grau de desenvolvimento. Questões relativas a saneamento, por exemplo, isso é uma coisa muito própria aí do que a gente vai estudar na economia urbana. Vocês vão ver que economia urbana, na verdade, a gente fala basicamente aí de questões relativas à infraestrutura. Saneamento, transporte público, questões relativas a zoneamento e tal. Então, mas é um aspecto importante aí a questão do saneamento que entra no grupo de preocupações relativas à saúde. E a saúde aí, eu coloquei saneamento separado da saúde, mas na verdade eles sempre são tratados juntos. Por quê? O saneamento é a política preventiva de saúde, né? Então, uma região com um nível de saneamento avançado costuma apresentar menos, a sua população costuma apresentar menos problemas de saúde. Fica mais fácil, né, para lidar com problemas, fica mais barato, inclusive, você montar uma rede de saúde e essas coisas todas. Como eu falei, a gente fala também muito sobre transporte público, porque a gente está falando de aglomerações urbanas. Aglomerações urbanas precisam de um sistema de transporte público eficiente para permitir que a força de trabalho se desloque e faça isso de maneira economicamente eficiente. Então, um dos pontos que muito se discute dentro do desenvolvimento regional é as deseconomias que o transporte e o tráfego estão gerando para as empresas, né? Então, São Paulo, por exemplo, a cidade de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo começa a haver um processo de desindustrialização e de realocação da indústria. Não é simplesmente uma indústria que fecha, que isso está acontecendo bastante. Mas, por exemplo, você tem uma mudança muito grande de indústrias que estavam na região metropolitana de São Paulo indo para o interior. Porque, e quando você vai analisar, eles avaliam que a rede de transporte público e a rede de tráfego urbano nas grandes cidades está gerando deseconomias, está trazendo prejuízos para as empresas. Então, por isso que eles fazem essa realocação. Bom, aí tem questões relativas à habitação, obviamente, que é um processo de desenvolvimento, e está ligado também a saneamento, né? Então, habitação é um aspecto de desenvolvimento bastante importante que é muito tratado no ponto de vista local, no ponto de vista regional. Ou é o município ou é o estado que trabalha aqui no Brasil com questões relativas à habitação. E segurança pública. Quanto maior é a aglomeração urbana, maior tende a ser os problemas relativos à segurança. E, bom, aí eu coloquei também as questões ligadas à lazer e cultura, porque isso faz parte também de uma política de desenvolvimento, de uma política de bem-estar da população. De maneira geral, todos esses... Você tem um indicador, né? Você costuma, para avaliar um processo de desenvolvimento, você avalia os indicadores aí relativos a cada item, né? Então tem renda, a gente calcula a participação dos salários na renda total, educação, escolaridade média da população, saneamento, porcentagem das casas que contam com sistema de esgotamento sanitário e por aí vai. A gente pode criar vários indicadores para cada um desses aspectos aí do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento regional. Mas é bom lembrar aí que a ONU, faz de algum tempo para cá, década de 90 para cá, calcula também o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano.
que é um índice, o que a gente chama de um indicador complexo, né? Ou indicador composto. Não sei se vocês já tiveram estatística ou econometria, acho que não, mas na estatística econômica, bom, qualquer estatística, mas vamos falar aqui da estatística econômica. A gente utiliza indicadores simples, né? Então, que indicam um aspecto, né? Somente aí no caso do desenvolvimento. Então, vou calcular, por exemplo, um indicador para segurança. Então, eu vou calcular a quantidade de furtos por 1.000 habitantes, vou calcular a quantidade de homicídios por 1.000 habitantes, eu vou fazer esses cálculos aí para cada aspecto. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando de vários aspectos. Então, o esforço que a ONU fez foi de criar um indicador sintético, um indicador composto que pegasse todos esses aspectos para dizer, olha, esta região é mais desenvolvida do que esta. Ou comparar temporalmente, em 3 anos atrás o IDH era tal e agora é tanto, então ele melhorou, ou ele piorou. Então eles fazem esse cálculo desse indicador, que é um indicador composto, um indicador de desenvolvimento humano. Ele vai considerar questões relativas a, a aspectos econômicos, como renda, emprego e essas coisas, vai fatores sociais, aspectos sociais de educação, aspectos de saúde, aspectos de infraestrutura. Então ele vai considerar vários aspectos ali dentro. O uso do IDH não é uma coisa tão amplamente aceita, né? Existem muitas críticas, tanto de economistas, quanto de urbanistas, quanto de sociólogos. Então, existem muitas críticas em relação ao se o IDH realmente mostra o que é um processo de desenvolvimento. Lembrem-se que quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando de melhoria das condições de vida. E esse conceito, essa noção de condições de vida melhor, pode variar culturalmente. Algumas culturas podem achar que, por exemplo, não sei, que é mais importante, dar um peso maior à preservação ambiental do que à construção de infraestrutura. Então, o que é desenvolvimento para uma sociedade pode não ser para outra. Mas aqui a gente considera que um conceito aplicado no mundo capitalista do que é desenvolvimento, melhoria das condições de vida, melhoria das condições materiais de vida. Mas mesmo assim, o IDH ele tem algumas críticas e tal, é um indicador bastante importante, é um indicador útil, mas ele tem que ser visto com algumas reservas, aí dependendo para o que você vai utilizá-lo. Mas de qualquer maneira, é um indicador importante, serve para pelo menos ter uma ideia da evolução do desenvolvimento de determinadas regiões. O que explica o desenvolvimento, tanto do ponto de vista macro quanto do ponto de vista regional, ou do ponto de vista local, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, nas aulas mais para o final do curso, isso é fruto de, obviamente como tudo na economia, é fruto de um intenso debate. Então você tem economistas clássicos e neoclássicos, por exemplo, ou novoclássicos, dizendo que o processo de desenvolvimento é explicado única e exclusivamente pelo crescimento econômico e que o livre mercado, obviamente, sempre ele, vai fazer com que exista a melhor distribuição possível dos recursos e, portanto, o processo de crescimento econômico deixando ele agir livremente, atuar livremente, sem interferência de governo, ou sem interferências externas, né, de quem quer que seja, somente com ofertantes e demandantes ali negociando, isso gerará um crescimento e ao mesmo tempo gerará um desenvolvimento, ou seja, isso fará com que o produto cresça, com que a quantidade de riqueza produzida no território cresça e dentro desse processo de crescimento vai ocorrer também esse processo de distribuição, esse processo de melhoria das condições sociais, porque todos lá estarão buscando o melhor para si. Quando todos buscam o melhor para si, ao mesmo tempo, acaba melhorando a situação de todo mundo, segundo o que diz aí os pressupostos da economia neoclássica.
e assemelhados, né? Então, teoria neoclássica, novo clássica, novo keynesiana e por aí vai. Então, essa é um dos aspectos. Eu vou falar aqui dos aspectos dessas correntes teóricas de maneira bem superficial, porque a gente vai aprofundar um pouquinho mais lá para frente, do ponto de vista, ou segundo a ótica regional. É importante dizer que todas essas correntes aqui, as 4 correntes que a gente vai apresentar aqui, dessa maneira, mais rapidinha, mais superficial, todas elas são têm um conhecimento bastante aprofundado e elas se destinam muito a explicar os processos de desenvolvimento de uma maneira mais macro, né? Então a gente aqui vai, daqui a algumas aulas a gente vai começar a fazer uma análise, né? Já na próxima aula, inclusive, a gente já começa a fazer uma análise dessas teorias de desenvolvimento aplicadas ao espaço regional, certo? Então, por exemplo, quando a gente fala de desenvolvimento econômico nacional, a gente está considerando, por exemplo, política monetária. Quando a gente está falando de desenvolvimento regional, a gente já não considera isso, porque as regiões subnacionais, elas não emitem moeda, como todos nós sabemos. Pelo menos não legalmente. Então, temos ali os clássicos neoclássicos, sempre com a sua defesa de que deixar as forças de mercado atuarem livremente, sem interferências externas, vai provocar um processo de crescimento da riqueza e, ao mesmo tempo, já que estão todos se esforçando ao máximo para obter o melhor resultado possível, isso provoca também uma melhoria nos indicadores socioeconômicos, certo? Então, essa é a visão dos nossos amigos clássicos, neoclássicos, novo-keynesianos e novo-clássicos. Tem também os modelos pós-keynesianos de desenvolvimento que aí já incluem um papel importante do Estado, principalmente da política monetária e política fiscal, né? Ou seja, o Estado atuando ou incentivando, intervindo na economia, induzindo a economia ao crescimento por meio, principalmente, de seu gasto público, né? Por meio de medidas de política fiscal. Isso nos interessa bastante, porque quando a gente fala de desenvolvimento regional, como eu já citei, a gente não pode falar de política monetária regional, pelo menos nos níveis subnacionais. Depois a gente vai acabar até estudando questões de economia regional mais amplas, como, por exemplo, a formação de blocos econômicos, tal como a União Europeia. Mas aqui a gente está se detendo, por enquanto, no nível subnacional. Então, como não existe emissão de moeda por parte dos estados, por exemplo, no caso brasileiro, fica a política fiscal como uma provável política que induz ao desenvolvimento regional. Isso aí os pós-keynesianos trabalham bastante, principalmente com a questão relativa ao gasto público, como eu falei para vocês, ao gasto público como indutor de desenvolvimento. Então, a gente já vai ver alguns aspectos disso na próxima aula. Então, diferentemente dos neoclássicos, os pós-keynesianos, eles colocam o Estado como um agente indutor do desenvolvimento. Ele vai induzir tanto o processo de crescimento, o processo de criação de riqueza, quanto o processo de distribuição dessa riqueza, seja na forma de distribuição de renda ou da prestação de serviços públicos, inclusive fazendo parte isso da lógica de incentivo ao crescimento. Então isso a gente vai ver um pouco mais detalhado mais à frente, como eu falei. Temos também aí os modelos schumpeterianos, né? Que eles vão ser um pouco diferentes, assim, tem também os schumpeterianos, obviamente que eles trabalham, como qualquer coisa relacionada a Schumpeter, eles trabalham com a questão da inovação, né? Da inovação tecnológica, e quando a gente fala em inovação tecnológica, sempre lembrando que não se trata somente de uma inovação de produtos, mas também de inovação de processos, inovações organizacionais, né? Então, os modelos schumpeterianos então colocam essa questão da inovação como sendo o motor, a força motriz dos processos de desenvolvimento, e essa visão teórica é aplicável também ao desenvolvimento local, ou seja, o que explicaria que algumas regiões se desenvolvem mais do que outras. A gente vai ver em alguns textos aí de economistas neo-schumpeterianos que eles sempre chamam a atenção para os sistemas locais de inovação,
né? Então você teria regiões que teriam sistemas de inovação mais desenvolvidos e que isso provocaria um desenvolvimento econômico maior. Então esses aí são os nossos amigos schumpeterianos. Então, ao invés simplesmente como os keynesianos, que eles colocam a questão do desenvolvimento na indução do Estado por meio do seu gasto, os schumpeterianos eles são mais específicos. Eles acreditam que a indução do desenvolvimento se dá por meio da capacidade de inovação. E eles acreditam, inclusive, alguns, né, dos neo-schumpeterianos acreditam, inclusive, que você não precisa necessariamente ter o Estado nesse arranjo organizacional, nesse arranjo institucional para promover a inovação. Você pode ter agências locais formadas por empresários, associações empresariais e tal, mas muitos deles sim colocam o papel do Estado como extremamente relevante para induzir o desenvolvimento. Eles não acreditam que você vai induzir o desenvolvimento tanto por meio, só por meio do gasto público, mas sim por meio do gasto em pesquisa e desenvolvimento. Por isso que, principalmente nos economistas, autores, né, neo-schumpeterianos, latino-americanos, né, tal, você vai encontrar sempre uma referência muito grande ao Estado como indutor dos processos de inovação por meio das universidades públicas, por meio dos institutos públicos de pesquisa. Então, eles acreditam que é essa capacidade de inovação, que é uma constante e que é necessário no capitalismo, é o que provoca o desenvolvimento. E então a explicação das desigualdades regionais estaria em cima dos diferentes, não diferentes modelos, mas diferentes instituições, diferentes arranjos que incentivem a inovação. Bom, e temos lá também algumas teorias marxistas a respeito disso que, novamente, colocam a questão do desenvolvimento ligada a uma questão de relações capital e trabalho, questões relativas à divisão social do trabalho. É daí também que surgem algumas teorias da dependência e tal, que são bastante importantes para ajudar a explicar, principalmente a história ou as diferenças regionais que existem na América Latina, né? Então, temos alguns autores marxistas aí que trabalham com a questão de desenvolvimento local e eles verificam que onde já existe você teria um desenvolvimento maior, onde existe um maior poder, por exemplo, das associações representativas de trabalhadores. Ou seja, onde você consegue atenuar de alguma maneira a assimetria de poder entre capital e trabalho. Então essas aí são as chamadas teorias marxistas do desenvolvimento. Esses 4 eixos teóricos acabam compreendendo uma grande parte aí do que são as teorias do desenvolvimento. Então a gente vai estudar um pouco mais à frente aí algumas delas, tal. Temos que domar alguns conceitos antes, mas a gente já vai começar a dar uma olhada de ver como que cada uma dessas correntes teóricas, desses eixos teóricos, né, porque dentro desses eixos existem outros sub-eixos teóricos, né, mas de maneira geral a gente vai ver como eles explicam o desenvolvimento regional e as desigualdades regionais. Então, para entender, o primeiro conceito que a gente tem que entender, que a gente tem que aprender, tem que compreender muito bem quando a gente fala sobre economia regional e urbana, sobre desenvolvimento regional, é o conceito de urbanização. Sempre deixando claro que no capitalismo, desenvolvimento está ligado ao processo de industrialização, que consequentemente está ligado ao processo de urbanização. Portanto, para os critérios próprios do capitalismo ocidental, né, do capitalismo em geral, quanto mais urbanizada for uma região, maior vai ser o seu potencial de desenvolvimento. Então, existe uma certa equivalência aí entre esses conceitos na literatura econômica, nas análises que foram feitas, independente das linhas teóricas, de que você tem um maior processo de desenvolvimento quanto maior for o seu grau de urbanização. E a urbanização assim não surge do nada, não cai do céu, né? É um processo historicamente construído. Você teve a formação das cidades da forma como a gente conhece hoje, né? Você teve formação de cidades ali já no
Já no final do período feudal, né, na verdade, a formação das cidades aí, segundo alguns grandes estudiosos da formação do capitalismo, como Maurice Dobb ou Paul Suzy, eles colocam ali a formação das cidades como um fator importante para criar condições para a consolidação, ou para o surgimento e para a consolidação do capitalismo. Essas cidades foram formadas aí, primeiramente, num formato de cidades-estado. Eu acho que as cidades italianas exemplificam muito bem isso. Então você tem Milão, Padova, Gênova, Sicília, tem outras cidades aí que eu estou esquecendo, mas você tem cidades que eram cidades-estado, elas eram cidades com uma autonomia política, em que você, quando começou a ter aquele comércio pujante, eles começaram a centralizar atividades econômicas. Então, eu quero fazer. Chegava lá Marco Polo, queria fazer uma expedição para o Oriente, para o Extremo Oriente. Então ali ele ia conseguir crédito, ia conseguir trabalhadores, ele ia conseguir carruagens, ele ia conseguir mapas e não sei o que, porque existiam universidades regionais. Então existe aí um caldo de cultura aí que fez com que essas cidades tivessem uma atividade econômica pujante ali e gerassem essa concentração. Já na lógica que a gente já viu no primeiro semestre aí, das economias de aglomeração, você começa a ter uma série de externalidades positivas aí, de ter um monte de atividades juntas, né, no mesmo espaço geográfico. Você tem ganhos com isso, né? E foi assim que começaram a ser formadas as cidades já no formato um pouco mais como a gente conhece hoje, né? Aglomerações populacionais com atividades essencialmente não agrícolas, né? Então você tinha atividade comercial e atividade de manufaturas, artesanato nessas cidades. E isso acabou criando toda uma situação que acabou por fundamentar aí o surgimento do capitalismo. Você teve a criação de uma classe burguesa mercantil, né? Uma elite mercantil que acabou tendo um processo, ou formando, né? Ou constituindo um processo de elaboração, de acumulação de capital que depois deu origem, bem depois, e com outro processo deu origem aí às indústrias. Mas é nessa formação de cidades aí que você tem já o início aí de um processo de consolidação do capitalismo. Então, já em seu nascimento, já em sua gênese, a urbanização está presente aí. Mas a formação de cidades acabou sendo... Surgiram grandes cidades aí no fim do feudalismo, início do período moderno, né? Lá para o século XVI, XVII. No entanto, as cidades, nesse formato que a gente conhece hoje, de aglomerações urbanas, elas se formavam numa velocidade muito lenta, né? Mas até que chegou os tempos da Revolução Industrial, e esse processo de formação de cidades acabou sendo acelerado. A Revolução Industrial, tanto com relação a questões de produção, a questões de relação de produção, quanto a questões relativas a padrão de consumo, a Revolução Industrial provocou, como o nome já diz, uma revolução, né? Uma mudança muito grande no padrão de comportamento social. E isso, na verdade, a Revolução Industrial foi que deu aquele impulso, aquela força para o surgimento e consolidação do capitalismo. E é aí que está a indústria. Então, o núcleo do capitalismo passa a ser a indústria, e a indústria se instala em espaços urbanos. Então começam a se formar espaços urbanos. A agricultura vai perdendo espaço como atividade econômica principal para a atividade industrial. Sempre colocando uma coisa que a gente viu no finalzinho do semestre passado. O processo de urbanização, ou seja, esse processo de ocupação do território por parte das indústrias, só foi possível porque você também teve uma revolução na agricultura, né? Você teve uma capitalização da agricultura, uma tecnologização da agricultura, e que você aumentou a produtividade da terra.
você aumentou a quantidade de alimentos que você podia produzir para alimentar essa população urbana com menos recursos, né? Com menos mão de obra. Então aí você liberava mão de obra, você liberava espaço para as atividades industriais. Então o desenvolvimento da agricultura foi que possibilitou também esse amplo e intenso processo de urbanização da economia. E aí, quando a gente fala em urbanização, a gente está falando principalmente nessa questão de relação rural e urbano. Então, como vamos saber se um município é ou não é urbano, ou se ele é mais urbanizado que outro município? Bom, aí a gente verifica a relação entre população urbana e população rural. Sempre lembrando que o Brasil é um país de industrialização recente, ou como alguns economistas dizem, industrialização tardia. A gente só conseguiu ter uma mudança aí na relação rural e urbana, ou seja, a população brasileira passou a ser predominantemente urbana somente na década de 50, tá? Lá já no final do governo do Juscelino Kubitschek. Então, a industrialização, urbanização é uma coisa relativamente recente no Brasil. E bom, aí a gente tem outras formas de ver. Não adianta somente ver a relação entre população rural e população urbana, a gente tem que ver também a participação industrial no produto, ou seja, quanto que do produto é explicado pela indústria, quanto de riqueza se gerou que é de origem industrial. Então esse também é uma medida aí, é um critério para verificar o grau de urbanização de determinadas regiões, determinados territórios. E finalmente um outro aspecto importante é avaliar os padrões de consumo. Existe um padrão de consumo típico da região rural e existe o padrão de consumo típico das regiões urbanas. Eles são padrões muito diferentes. E no capitalismo, obviamente, o que mais nos interessa é ter um padrão de consumo urbano que está concentrado em bens de consumo em bens de consumo duráveis, né? Eletrodomésticos, carro, consumo de combustível, consumo até mesmo de alimentos industrializados. Então esse padrão de consumo ele é mais aderente, ou ele é mais estimulador, ou ele responde melhor à economia capitalista do que, por exemplo, um padrão rural, de agricultura de subsistência e, né, sem grande fluxo monetário. Então isso é importante. Uma economia urbana tem fluxos monetários mais intensos do que uma economia eminentemente rural. Então, esses são os aspectos aí. Então, de um lado aqui, né, do lado direito, a gente tem as questões relativas às origens históricas do processo de urbanização, e do lado esquerdo a gente tem os pontos relativos ao surgimento, né, do processo de urbanização do ponto de vista histórico. E aí, do lado direito, a gente tem aqui alguns critérios que a gente pode utilizar para observar economias e dizer se elas são ou não são urbanizadas e até que ponto que elas são urbanizadas. E é a partir desses conceitos aí que a gente vai começar a trabalhar na próxima aula. Então, agradeço a todo mundo aí pela atenção e nos vemos na próxima aula. Então, gente, visto esses conceitos iniciais, na próxima aula a gente vai começar a estudar um pouco quais são as visões teóricas que explicam esses movimentos de urbanização, principalmente a partir de metade do século XX, quando esse processo se intensificou praticamente em todo o mundo. Então, na próxima aula, a gente começa a observar quais são as explicações teóricas pelas diferentes linhas do pensamento econômico que explicam o chamado desenvolvimento regional e também, por consequências, desigualdades regionais.